E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje será sobre reino Monera, o reino das bactérias, estrutura e reprodução. Eu sou o professor Ronald e vem comigo na trilha da biologia. Bom, o que precisamos saber sobre esse primeiro reino, dentro dos 5 grandes reinos que separam os seres vivos que existem no planeta? O reino Monera é o reino mais primitivo, que tem seres vivos mais primitivos, mas que persistem, que existem desde o início até hoje. Foram sofrendo modificações, foram gerando novas espécies e a gente conhece os indivíduos desse reino como bactérias e cianobactérias. E esse reino é chamado de mais primitivo porque as bactérias e as cianobactérias são formadas pelo tipo de célula mais primitivo que existe na face da Terra, que é a célula procariota. Então, os seres são chamados de procariontes. Eles apresentam, apesar dessa simplicidade celular que é meio falsa, vamos dizer assim, que uma célula procariota, apesar de primitivo, faz muitas atividades, ela apresenta muita diversidade metabólica. Tá? Quer dizer que, para sobreviver, cada tipo de bactéria se adaptou a fazer determinados tipos de reações químicas que vão nortear a sua sobrevivência. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, em como as bactérias lidam com a presença ou ausência de oxigênio para a obtenção de alimento, por exemplo. Tá? A gente tem bactérias chamadas de heterotróficas, que são aquelas que se alimentam de outros seres vivos através do englobamento aí de partículas. Tá? E elas podem ser anaeróbias estritas, que quer dizer que não suportam viver na presença de oxigênio, ou seja, anaeróbias, que não gostam do ar, que não precisam do O2 para sobreviver, inclusive quando na presença dele, acabam morrendo. Por isso, por exemplo, usar imediatamente após você machucar, usar água oxigenada no ferimento para lavar, pode ser uma estratégia viável, pelo menos para matar uma parte do grupo das bactérias, já que existem nessa diversidade metabólica aí, bactérias que são anaeróbias facultativas, quer dizer que elas podem sobreviver mesmo na ausência de oxigênio, mas quando tem oxigênio, elas também aproveitam dele para os seus processos de produção de energia. Então, elas podem viver tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. Então, nessas figuras aí à direita, a gente tem figuras de bactérias, tá? Algumas, as 3 primeiras, microscópio eletrônico, e a última ali, verdinha, microscópio óptico. Tá? E justamente para exemplificar os tipos de bactérias, exemplos de tipos de bactérias que apresentam essas estratégias metabólicas. Por exemplo, a primeira ali, meio rosada, num fundo amarelo, é a Clostridium botulinum, a bactéria que causa o botulismo, uma doença de infecção alimentar que causa o relaxamento da musculatura, pode levar à falta de ar e, inclusive, parada cardiorrespiratória. Tá? Dessa bactéria ali, rosinha lá, no fundo amarelo ali, que a gente tira a toxina botulínica, o Botox, que a gente também usa para procedimentos de estética. E ela é uma bactéria anaeróbia estrita, quer dizer que só sobrevive na ausência do gás oxigênio. Tá? A anaeróbia facultativa, o exemplo que eu tenho ali, é aquele exemplo que está no fundo preto, uma vermelhinha cheia de fímbrias ali, aqueles, parecendo um peluzinho, bem branquinho ali, vermelhinha lá, é a Escherichia coli, a bactéria mais comum na natureza, tá? Inclusive no seu trato intestinal vai ter ela, do lado de fora do seu corpo tem também, e ela é uma bactéria anaeróbia facultativa. Tá? E como aeróbica, eu coloquei o exemplo aí em azul. Tá? Essas cores, é claro que não são cores reais, são cores fantasia, tá? Só para destacar a bactéria. E o exemplo aí são as bactérias Pseudomonas. Algumas dessas bactérias, do gênero Pseudomonas, ajudam, por exemplo, no processo de enriquecimento do solo, no ciclo do nitrogênio. Tá? Na verdade, que eu lembro das pseudomonas, elas fazem o processo de retirada do nitrogênio do solo, fechando o ciclo do nitrogênio,
Exemplo, Pseudomonas, a espécie Pseudomonas denitrificans. Tá? Mas esse é um assunto para aula de ecologia, por exemplo, e aí a gente vê que os seres vivos eles interagem com o ambiente. Tá? E as bactérias autotróficas, que são aquelas capazes de produzir o seu próprio alimento, seja através da fotossíntese, como é o caso das cianobactérias representadas na figura. Tá? Na figura verdinha aí é exemplo de cianobactérias. Cada bolotinha dessa é uma célula bacteriana que é capaz de fazer fotossíntese, porque no seu interior, em dobras da membrana no seu interior, tá? Dobras da membrana plasmática, aí, ela vai apresentar o pigmento clorofila, que é capaz de absorver luz e transformar isso em energia útil para a célula produzir os açúcares, para produzir, na verdade, todas as moléculas orgânicas que vão servir de alimento, que vão servir para ela montar suas próprias substâncias dentro da célula e sobreviver. E existem bactérias que nem precisam da luz para sobreviver, pois retiram a energia para a montagem do seu alimento através de processos de reações químicas, né? São as famosas bactérias quimiosintetizantes. E por causa dessa variedade de estratégias metabólicas, bactérias podem viver em praticamente qualquer ambiente do planeta. Existem até aquelas bactérias chamadas de extremofílicas ou extremófilas, que gostam ou que sobrevivem a ambientes extremos, né? Ambientes com alta temperatura, acima da taxa, né, de ebulição ali, ambientes com alta acidez, ambientes com alta salinidade. Essas bactérias extremófilas são realmente duras na queda, aí, né? Osso duro de roer. E vamos então agora falar um pouco sobre a estrutura bacteriana. Como que é a estrutura da célula bacteriana, seus componentes e as suas funções. Tá? Então o primeiro componente que eu vou destacar aqui é o núcleo, ou nucleóide, melhor dizendo, da bactéria, né? Que é o cromossomo circular bacteriano, o seu DNA. Tá? Olha a setinha mexendo lá no canto da figura que representa a bactéria. Aí, ó. Ó, o nucleóide é esse aí, esse DNA circular, ou seja, é um único cromossomo circular que vai comandar as atividades da célula bacteriana, vai coordenar as atividades da célula bacteriana. Além do nucleóide, nós temos os plasmídios. Plasmídios também são fragmentos de DNA circular, porém não são do núcleo e estão associados à velocidade reprodutiva das bactérias, aumento da resistência a antibióticos. E aí eu estou mostrando para você na célula, através da setinha que está mexendo lá, quem são os plasmídios. As bactérias podem ter ou não plasmídio, já que ele não é um DNA nuclear básico da bactéria, é um upgrade, né? É um a mais que a bactéria tem aí para aumentar suas chances de sobrevivência. Tá? Vamos ver, inclusive, mais para frente, que esses plasmídios podem ser trocados entre bactérias em processos muito interessantes, tá? Que mostram, mais uma vez, a versatilidade das bactérias, o que ajuda elas a terem sobrevivido, terem aguentado evolutivamente a sobreviver até hoje, né? A estarem aí no planeta e até causando alguns problemas para nós, como é o caso de algumas bactérias causadoras de doenças. Os ribossomos, né? Toda célula, seja ela bacteriana ou não, apresenta ribossomos, que são estruturinhas, ó, a seta mexendo lá, tá? Que vão ajudar na produção de proteínas que atuam dentro da célula, promovendo a sua sobrevivência de diversas maneiras. Membrana plasmática é uma organela também presente em todas as células, não é uma organela exclusiva da célula bacteriana e delimita o espaço que é espaço interno da célula, o seu citoplasma aí, tá? E o espaço de fora, controlando também a entrada e saída de substâncias. Lembre-se que a bactéria, a gente fala que ela não tem núcleo porque o seu DNA está espalhado nesse citoplasma. Por isso eu chamei de nucleóide, algo que parece um núcleo, mas não é. Tá? Porque núcleo é um espaço específico para o DNA. Como ele não tem esse espaço, ele está espalhado no citoplasma. Inclusive, essa é uma das características das células procariotas. Tá? Não apresentar um espaço específico para colocar o DNA fica espalhado. Por isso eu chamei de nucleóide lá. Lembrei disso quando falei aqui do citoplasma, que é o espaço do interior da célula.
Outras estruturas bacterianas que a gente pode ressaltar aqui, tá? As fímbrias ou pili, que ajudam na adesão ao substrato e vão participar também em processos interessantes que mostrarei mais na frente, tá? Que envolvem as bactérias. Quem são eles? São esses pelinhos aí, né? Pelo é uma estrutura de mamífero, tá? Então, estou falando pelinho, você vê que é uma projeção da membrana que parece um pelo, por isso é chamado de fímbrias, ou fibras pequenas, ou pili, tá? Olha a seta mexendo lá na figura, mostrando para você quem são essas fímbrias ou pili. E ajudam na adesão, né, da bactéria ao local onde ela vive. Por exemplo, as bactérias ficam aderidas na parede, ou na sua pele, ou no seu dente, com a ajuda dessas fímbrias ou pili aí. E o flagelo, né, é essa projeção maior aí da membrana plasmática, tá? Olha a setinha mexendo lá, tá? Mostrando o flagelo, que tem função de locomoção, né? Vai ajudar a bactéria a se locomover no meio onde ela vive. Parede celular, lembrando aqui dos antibióticos, né? Ela também atua aí nesse controle osmótico. O que quer dizer? Os antibióticos, como a penicilina, por exemplo, podem afetar a construção da parede celular de algumas bactérias e, ao impedir a formação correta dessa parede celular, a bactéria vai receber água demais e vai acabar, entre aspas, aí, sofrendo a morte celular por uma explosão, por um excesso de água que entra, rompendo a membrana plasmática e, assim, se a bactéria morre, ela não poderá causar mais doença alguma no indivíduo. A última estrutura para mostrar aqui é a estrutura da cápsula, né? A cápsula é essa estrutura de fora, mais grossa, em amarelo aí. A setinha vai estar mostrando aí a cápsula. Quer dizer, não tem seta para isso, porque é a estrutura mais externa aí, em laranja, tá? É a cápsula, e ela é um fator de virulência. O que é virulência, né? Não vamos confundir virulência com vírus, né? Isso é uma característica que define a capacidade de causar doença. Quando eu falo que algo é muito virulento, quer dizer que é algo que tem grande capacidade de causar uma doença. Bactérias com cápsula, nós percebemos que elas apresentam maior capacidade de causar doenças na gente do que bactérias sem cápsula. Então, essa cápsula ela vai fornecer para a gente essa informação se a bactéria pode ser mais virulenta ou mais capaz de causar doença ou não, tá? E ela protege contra a fagocitose, então ela dificulta, inclusive, o processo de resposta imunológica nosso, que trabalha dessa maneira, consumindo, né, os macrófagos, que são algumas das células de defesa que a gente tem no nosso organismo. Ao chegarem perto de uma bactéria causadora de doença, elas tentam englobar essa bactéria, elas tentam comer essa bactéria, um processo de englobamento chamado de fagocitose. Tá? E aí, ao comer essa bactéria, eles vão neutralizar ela, vão digerir ela e vão fazer com que ela deixe de causar doença. E as bactérias que têm cápsula são mais difíceis de serem destruídas por fagocitose, tá? O que aumenta aí a sua capacidade também de causar doença. Tem uma ligação aí entre essas duas características. E quanto à importância econômica e ecológica dessas bactérias, aqui eu vou ressaltar pontos positivos, né, que tornam as bactérias algo importante para nós, tanto economicamente quanto ecologicamente. E começo aqui com a fabricação de alimentos como queijos e iogurtes, que dependem do processo de fermentação lática, que gera o ácido lático, que dá o gosto azedinho para o iogurte, tá? E dá forma aqualhada que a gente junta para formar os diferentes tipos de queijo. A gente precisa da bactéria atuando no leite para formar esses derivados do leite aí que eu estou mostrando na figura ali, tão gostosos. A produção de medicamentos através de bactérias geneticamente modificadas, né? O OGM aí, organismos geneticamente modificados, transgênicos, né? Apresentam genes, por exemplo, bactérias com genes humanos inseridos nelas podem gerar hormônios humanos, hormônio do crescimento, a insulina, por exemplo, que é o hormônio que a gente tem para ajudar na absorção dos açúcares pela célula, tá? Tudo isso hoje é produzido nas indústrias através dessas bactérias geneticamente modificadas, que geram hormônios
mais capazes de interagir sem tanta resistência com as nossas células. Tá? Então, as bactérias estão aí ajudando na indústria farmacêutica também, alimentícia e farmacêutica, ó, duas importâncias econômicas aí para nós. Aqui, ó, ajudam no ciclo do nitrogênio. Aqui tem uma importância ecológica e econômica ao mesmo tempo, porque o ciclo do nitrogênio é o ciclo que faz com que a gente possa ter esse nutriente, né, o nitrogênio, esse elemento aí na natureza disponível para as plantas no solo, aumentando a fertilidade do solo, e aí os animais vão conseguir o nitrogênio para montar moléculas de proteínas, moléculas de ácidos nucleicos, que são DNA e RNA. A gente precisa desse nitrogênio, tanto a planta quanto os animais. Os animais conseguem dar alimentação a partir das plantas que conseguem isso do solo. Tá? E tem muita bactéria participando de todo o ciclo do nitrogênio. Elas são importantíssimas para o ciclo natural desse nutriente na ecologia, aí, no ambiente. Tá? E elas promovem o bom funcionamento do sistema digestório. Eu não sei se você já ouviu falar da microbiota ou das bactérias da flora intestinal, tá? Que estão lá no nosso intestino, como mostra a figura do lado aí, está lotado de bactérias lá, e elas ajudam tanto a nos proteger contra a entrada de bactérias causadoras de doenças, as chamadas bactérias patogênicas, né? Porque competem pelo ambiente do intestino com essas bactérias e não deixam elas se proliferarem, tá? Elas vão conseguir se proliferar em determinadas condições no seu corpo, né? Condições que a gente acaba alterando a nossa flora intestinal, por exemplo, através de ingestão de algum tipo de alimento, né? E isso pode prejudicar, causando alguma doença. Tá? Mas as bactérias da nossa flora intestinal, elas vão ajudar no bom funcionamento do sistema digestório, seja dessa maneira que eu falei, seja também na produção de vitaminas. As bactérias, elas podem atuar produzindo vitaminas como a vitamina B12, a cianocobalamina, que é essencial para a produção de hemácias e síntese de nucleotídeos, que são as partes menores formadoras do seu DNA. Então a gente precisa dessas vitaminas, a gente consegue elas na alimentação, mas as bactérias da nossa flora intestinal também produzem um pouco para nós. Tá? Existem outras vitaminas, como a vitamina K, importante para a coagulação, que também são produzidas por processos de fermentação nas bactérias do nosso intestino. Tá? A gente consegue na alimentação, mas também consegue com a ajuda dessas bactérias do bem aí. E a absorção dos nutrientes, né? Algumas bactérias da nossa flora intestinal vão ajudar no processo digestivo e vão promover a melhor absorção de alguns desses nutrientes alimentares para a gente. A última parte da nossa aula trata sobre a reprodução bacteriana, que vou logo avisando, é totalmente assexuada, apenas de forma assexuada. Quer dizer que não há troca, a reprodução acontece de maneira solitária, sem troca de material genético entre elas. Isso é chamado, tem 3 nomes que querem dizer a mesma coisa, reprodução assexuada, por divisão binária, ou cisparidade, ou bipartição, que é o que está sendo mostrado na figura no canto inferior direito aí da sua tela. A célula-mãe, uma única bactéria, reproduz o seu DNA inicialmente, aumenta a sua célula e começa um processo de divisão por partição em 2, bipartição, ou divisão binária, e gera 2 células filhas que são clones genéticos, ou seja, são geneticamente idênticas à célula anterior, à célula-mãe. Tá? Esse padrão de crescimento, onde uma gera 2, 2 geram 4, 4 geram 8, ou seja, vai aumentando, duplicando a cada geração, é um processo um padrão de crescimento chamado de exponencial, como tem sido mostrado ali naquele gráfico lá do tamanho da população da bactéria no tempo. Por isso, as bactérias têm essa facilidade de aumentar sua população no caso de uma doença, por exemplo, uma infecção bacteriana, uma infecção hospitalar bacteriana, por exemplo, pode ser tão nociva para o corpo, porque elas se reproduzem muito rapidamente. Bom, mas eu falei que as bactérias são todas clones. E aí como é que surge uma bactéria, por exemplo, diferente daquela anterior? Talvez uma bactéria anterior não conseguisse causar doença e, de repente, ela se torna virulenta.
tá? É porque as bactérias têm formas de aumentar a sua variabilidade, a sua variação genética, tá? E a primeira forma aqui é uma forma que acontece com todos os seres vivos, né? Como é que as bactérias podem ficar diferentes, então? Através do processo de mudança no DNA, que a gente chama de mutação. Toda vez que a bactéria vai se reproduzir, ela tem que duplicar o seu material genético. E nesse processo ela pode cometer erros de duplicação. E esses erros acabam gerando as mudanças no DNA. Tá? Muitas dessas mudanças podem ser ruins para a bactéria, inclusive, gerando sua morte no final. Mas algumas dessas mutações podem acabar sendo benéficas, fazendo ela produzir uma nova proteína que antes ela não produzia, que ajuda ela a se alimentar melhor ou até mesmo a se tornar uma bactéria patogênica, causadora de doenças. Então a mutação, ela em si é uma mudança no DNA, que pode ser boa ou ruim, vai depender do que acontece em cada mutação aleatória que acontece no processo de reprodução do DNA. Agora, a gente tem outras formas de aumento da variabilidade, que são as trocas de material genético que podem acontecer entre as bactérias. A primeira delas se chama conjugação, e é uma troca de plasmídios, aquele DNA que aumenta a resistência bacteriana a antibióticos, aquele DNA circular não nuclear, através de uma ponte citoplasmática formada a partir das fímbrias ou pili. Tá? E isso a gente vê aqui muito bem nessa figura. Ó. Duas bactérias, a da esquerda tem os plasmídios de resistência, por exemplo. Tá? Elas se juntam através da união de dois pili, né? duas fímbrias, e formam essa ponte de troca, onde a bactéria doadora vai doar plasmídios para a bactéria receptora, e no final do processo lá embaixo, ó, ambas vão ter plasmídios de resistência. A bactéria da direita talvez não conseguisse resistir a um determinado antibiótico no início dessa história, mas no final ela vai conseguir por causa desse processo de conjugação. Além disso, as bactérias também são acometidas, tá, por vírus, né? Vírus podem infectar a célula bacteriana, tá? E ao infectar a célula bacteriana, vão se reproduzir dentro da célula e, ao saírem, precisam copiar, fazer cópias do seu DNA. E nessa fase de cópia, eles podem copiar também parte do DNA de uma bactéria e, ao chegarem para infectar uma nova bactéria, vão entregar DNA bacteriano para outra bactéria também. Tá? Então, os vírus podem servir como ponte de transferência de DNA entre duas bactérias diferentes. Isso se chama transdução. E a última forma de troca de material, ou pelo menos aquisição de material genético por bactérias, é a transformação, que corresponde à absorção de DNA do meio. Tá? Então, tem uma bactéria aí, ó, que morreu, né, nesse início dessa figura aqui, libera fragmentos de DNA no meio externo, onde outras bactérias estão vivendo, e esse DNA pode ser absorvido por uma bactéria e ele pode ser incorporado a essa bactéria que recebeu esse material. E esse processo se chama transformação. Então tá aí os 4 processos de aumento da variabilidade que podem acontecer com bactérias: mutação, conjugação, transdução e transformação. Então, nesse momento aqui agora, que eu chamo de jogo rápido, você vai pausar o seu vídeo para resolver as questões que aparecem na tela. Tá? Então, porque se você continuar com o vídeo a partir de agora, você vai conseguir escutar a resolução da questão e a discussão dessa questão por mim. Então, aconselho que pause o vídeo, faça a questão, depois dê o play no vídeo para vermos a resolução. Então, vamos lá. Resolução da questão 1 aí. A figura abaixo representa uma célula bacteriana e seus elementos constituintes. Analise-a. Então você está vendo uma bactéria aí, mais ou menos como aquela figura que a gente mostrou. Está mostrando o DNA circular lá dentro, os plasmídios, né? Na cápsula aí a gente consegue perceber as fímbrias. Em azul a parede celular, em amarelo a membrana plasmática. Temos esse pedaço maior aí da membrana plasmática, essa projeção maior da membrana plasmática do lado esquerdo, né, um tracinho aí parecendo um rabinho, que é o flagelo, e as alternativas abaixo representam associações entre a estrutura e sua respectiva função. Você vai analisar e vai assinalar a alternativa correta. Então, vamos analisar aí. Fímbrias servem para o controle da quantidade de água da célula, controle osmótico. Vimos que isso está incorreto.
né, vimos que as fímbrias servem para adesão ao substrato onde a bactéria vive, ao local onde a bactéria vive, tá? E não para controle osmótico. Quem faz controle osmótico é a parede celular. Então, ó, na letra B, a gente já percebe que está trocado, né? Está errado também, porque a parede celular deveria estar ali na letra A, com o controle osmótico, para ficar correto, e as fímbrias responsáveis pela adesão, ou até mesmo por aquele processo de troca de material genético que a gente viu, a ponte de conjugação lá, tá? Ponte citoplasmática, na parte anterior do vídeo. Letra C, então, plasmídios, resistência a antibióticos. Sim, esses fragmentos de DNA, entre outras funções que eles podem dar de melhora para a bactéria, né? Dentre essas funções, a mais citada é a resistência aos medicamentos contra bactérias, os antibióticos. Tá? E os flagelos não estão relacionados, na letra D, à reprodução. Reprodução de bactéria é assexuada e não envolve a estrutura locomotora, que é o flagelo. Então, a resposta só pode ser letra C. Próxima questão. Pausa o seu vídeo. Resolve aí pra gente. Ó, não deixe de observar o gráfico de crescimento, hein? Vai lá. Vamos à correção, então. Observe o gráfico que representa o crescimento bacteriano ao longo de várias gerações. Você está vendo aí no gráfico um padrão de crescimento exponencial, né? E a gente já percebe aqui que a população inicial de bactérias no tempo zero era qual o número mesmo? 16. Inclusive já está falando lá, ó, imaginando que no tempo zero existam no meio, né, onde elas estão vivendo ali no meio externo, 16 bactérias e que elas se reproduzem a cada 15 minutos, quantas bactérias seriam encontradas após 2 horas? Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber quantos 15 minutos existem em 2 horas. Né? Cada hora é um conjunto de 60 minutos, então temos para cada hora 4, 15 minutos. 2 horas, então, 8 vezes, né, as bactérias irão se reproduzir, porque elas se reproduzem uma vez a cada 15 minutos. Logo, que eu tenho que considerar que a população inicial de bactérias são 16 bactérias. Então, eu vou proceder, né, está mostrando lá no gráfico, eu vou proceder os cálculos de multiplicação. Né? Se é bipartição, vai dobrar a cada reprodução. Nos primeiros 15 minutos, a gente vai ter 16 vezes 2, 32. Na segunda reprodução, 32 vezes 2, porque cada uma vai se reproduzir de novo, gerando 64 bactérias. Na terceira reprodução, já se passaram 45 minutos, já temos 128 bactérias. Quarta reprodução, 256. Quinta, 512. Sexta, 1.024 bactérias. Sétima, 2.048 bactérias. E na última etapa, né, na última vez em que elas se reproduzem, cada uma dessas 2.048 bactérias vai gerar mais uma bactéria, né, bipartição, gerando o que? O dobro? 40.096. A resposta, então, letra C. Então, é assim que se procede, né, a resolução de questões que envolvem o crescimento exponencial, né, dessas bactérias. Então, é isso. E a última questão de hoje, questão 3, envolvendo o último tema da nossa aula. Pause o vídeo e resolva. É uma questão aberta. Então, dê uma olhada na figura, nos processos que estão acontecendo, 1, 2 e 3, e me fala aí o que você acha que é. Vamos, então, à resolução. Questão 3. Um dos problemas da resistência a antibióticos consiste na disseminação de genes de resistência entre bactérias, ou seja, o DNA vai ser transferido entre bactérias. É aquela questão do aumento da variabilidade genética que a gente citou no final da aula. Analise essa figura em que estão indicados os mecanismos 1, 2 e 3 de transmissão de genes entre bactérias. E a partir dessa análise, e considerando os outros conhecimentos sobre o assunto, identifique esses 3 mecanismos, ou seja, você vai dar o nome de cada mecanismo. O mecanismo 1, você está vendo um vírus aqui, que infecta bactérias, o bacteriófago, tá? E ele está inserindo DNA na bactéria, DNA novo na bactéria, além do dele, um DNA bacteriano novo. Como é que a gente chama esse processo mesmo? Se você respondeu transdução, parabéns, tá? No segundo processo, ó, as bactérias estão em contato via membrana plasmática, via as fímbrias, a ponte, né, lá entre as duas bactérias, estão trocando um plasmídio. Tá? Como é que chama esse mecanismo? Se forma uma ponte de conjugação, o fenômeno é
conjugação. Se você marcou conjugação, ou escreveu conjugação, melhor dizendo, parabéns. E o último mecanismo está representado aqui embaixo, o mecanismo 3, ó, a bactéria está absorvendo fragmentos de DNA de outras bactérias que foi deixado no meio. A bactéria morreu, o DNA dela ficou ali e ela está absorvendo. Esse último processo impressionante, porque já pensou se a gente conseguisse fazer isso? Né? Algum ser humano que porventura faleceu aí, deixasse um DNA no meio, aí, DNA do olho, da cor azul do olho, eu conseguisse absorver isso e fosse para a minha célula lá e transformasse meu olho em olho azul, maravilha. Eu tenho olho castanho, tivesse um olho azul aí, né? Nada contra o olho castanho, viu, galera? É só uma brincadeira aqui de mudança, né? Que muita gente quer, né? Bota lente colorida aí e tal, para gerar essas mudanças artificialmente. As bactérias conseguem a mudança real através do processo chamado de transformação. Tá? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um joinha no vídeo para a gente ficar estimulado a fazer mais aulas para vocês aí. Isso é um medidor, né, um termômetro de como estão as aulas, se vocês estão gostando. Se não gostou, dá um dislike e deixa um comentário falando do que não gostou para a gente poder melhorar. E se quiser ver mais aulas como essas com mais frequência, se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho das notificações aí e obrigado e até a próxima.